Preparados? Sim. Prontos. Então, 3, 2, 1. Início do jornal. E aí, pessoal, eu sou a Ana Buzzi. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Duke Entrevista. Hoje a gente conversa com o pessoal da Bad Bebop. Ela é formada pelo Zé Trindade nos vocais, Oi, oi. pelo Henrique Bertal na guitarra, Opa, tudo bom, pessoal? pelo Celso Costa na bateria E aí, beleza? e pelo Roger no baixo, mas ele infelizmente não pôde estar presente hoje. A Bad Bebop ela surgiu em 2015 aqui em Curitiba com a proposta de tocar heavy metal. E eu queria iniciar essa entrevista, meninos, perguntando um pouco da história de vocês, pedindo para que vocês me contassem um pouco da história. Como que a banda surgiu? Como surgiu essa ideia de vocês se juntarem? Sejam muito bem-vindos, inclusive. Obrigado. Celso, os mais velhos primeiro, quer começar? Pode falar você, meu querido, pode falar. Tá bom. Então a Bad Bebop surge ali em... Me ajude a lembrar, Celso, que a memória não é mais tão boa. 2015, né? É isso aí. E a gente, eu e o Celso, a gente vinha de uma banda de thrash metal aí da cidade, que era o Necrópsia, da qual a gente tocou bastante tempo junto. A banda durou 15 anos, né? E quando essa banda acabou, a gente queria continuar tocando junto. Eu tinha ali umas composições que eu sentia que elas não se enquadravam propriamente no estilo do que era o Necrópsia. Mostrei pro Celso, falei, cara, o que você acha de fazer um som nessa pegada aqui? E o Celso curtiu a ideia. Fiquei feliz dele ter curtido, né? Porque eu brinco com o Celso, o dia que ele parar de tocar, eu paro também. Né? A gente é os gêmeos siamês aí do heavy metal. E aí a gente, a princípio, começou a ensaiar essas músicas como um duo mesmo, né? Guitarra e bateria, mas sabendo que a gente ia ter que fechar o time ali. E aí a gente começou a abrir um processo de seleção para achar um baixista. Até ficou bastante surpreso com a quantidade de gente que apareceu interessada, foi bem legal. E no meio dessa brincadeira apareceu o Juliano Ribeiro, que foi o nosso primeiro baixista. O Juliano, ele fez o teste, a gente já conhecia ele, dele tocar na Semblant, na Everlasting, que era uma banda que ele tinha antes. E assim, eu sabia que o Juliano sabia cantar também, mas eu não queria forçar nenhuma barra, né? Comentei com o Celso, eu falei, cara, se ele quiser cantar, vou deixar a partir dele a ideia. E aí ele começou a ensaiar com a gente ali, a gente fechou um trio instrumental, as músicas não tinham letra, não tinham linha vocal, e aí um belo dia ele veio na minha casa para gravar umas demos e falou, cara, tem uma música que eu tenho uma ideia de voz, posso colocar voz nela? E aí ele gravou, e no que ele gravou eu já sabia que ele ia cantar na banda, assim, porque ficou bem maneiro. Aí eu liguei pro Celso, falei, Celso, vou te mandar um negócio aí, dar uma sacada. Aí o Celso me ligou na sequência e falou, meu, ficou muito legal e tal. A gente falou, vamos fechar como trio. E aí a banda iniciou ali. Foi muito interessante porque o Juliano, ele meio que ajudou a estabelecer essa personalidade nossa, né, musical. Porque quando você vem com linha vocal, estilo de cantar, isso dá muita característica, né? Pô, se o cara canta gutural, canta melódico, muda completamente o som. Então ele meio que fechou a nossa identidade sonora, assim. A gente gostou muito de como a coisa ficou, que era meio stoner, meio metal, meio grunge, aquela coisa no meio do caminho, assim, aquele caldeirão de influência nossa. E o Juliano fechou esse time com a gente até quando, Celso? 22, 21, né? Para 22. Exato. E nesse meio período a gente lançou 2 discos com ele, fez turnê fora do Brasil, fez altas coisas legais, assim, mas ali quando chegou a pandemia, a gente sentiu que a coisa deu uma esfriada, ele também estava precisando focar mais, ele mostrou esse desejo, né, na Semblant, que é uma banda que tem bastante giro aí, né, inclusive acabou de voltar de turnê europeia, e a gente sentiu, assim, da parte dele, né, que ele estava pondo a energia dele na Semblant, que ele estava se sentindo um pouco mais distante, ele mesmo abriu isso, né, o Juliano nunca lidou com nenhuma crocodilagem
cidade, com a gente sempre foi tudo muito aberto, né? E ele falou, galera, eu tô num ponto que eu tô meio sem inspiração pro Bad Bebop, se for pra gente continuar junto, eu vou precisar de um tempo. Aí a gente abriu a real, falou, pô, Juliano, a Bad Bebop é a nossa banda de metal, a gente não tem outro projeto metal. Esse tempo a gente não tem, porque as ideias não param, né? Daí, de comum acordo, a gente achou melhor se separar. E aí, nessa brincadeira aí, a gente começou a quebrar a cabeça. Meu, quem que vai fechar agora? Porque é difícil alguém que toque baixo e cante de um determinado jeito. A gente pensou em alguns nomes, até conversou previamente com algumas pessoas. Aí um dia o Felipe Nestor, que é o ex-baterista do Crucifa, veio me visitar, ele é meu vizinho e tal. Ele comentou, cara, tem o Zé, não sei o quê... Lembra do Zé que cantava... Não, como é que era o nome da tua banda, Zé? Era Contínuo Espaço-Tempo, mano. Puta nome longo do cara. Isso. E a gente fez um rolê com a banda do Zé uma vez, o Crucifa junto, e o Zé sempre impressionou no vocal. Eu lembro certinho o termo que o Nestor falou. Ele falou, cara, o maluco é o Chris Cornell Curitiba. Eu falei, porra, ia ser da hora, realmente, o moleque canta muito. E aí a gente falou, mas daí vai mudar tudo, vai virar um quarteto, porque até onde eu sei o Zé não toca baixo. Aí a gente tava pensando em algumas possibilidades de baixista, o Celso veio e falou, cara, ia ser muito massa tocar com o Roger, que a gente sempre trombava, assim, de tocar com o Bad Bebop, ele tinha o Marte, né? Daí outra época ele tinha o Sociedade Voodoo, então era um cara que a gente sempre trombou no underground, sempre achou um baita de um baixista. E aí a gente foi falar com o Roger, nessa de falar com o Roger ele falou, pô, mas eu tô cheio de projeto, e ele tava montando um projeto com o Zé justamente, né? Por coincidência. Daí o Celso falou, cara, mas o nosso cantor vai ser o Zé dele. Ué, sério? Ele falou, não, então vou tocar, vamos juntar tudo já, né? E aí os meninos entraram e a gente tá junto aí faz 3 anos, já lançou nosso primeiro disco com essa formação. E posso dizer que é só alegria desde que os meninos entraram, cara. É muito massa, porque a gente tem um ex-membro ali que é muito amigo nosso, um cara que a gente torce muito pelos outros projetos dele, ele torce por nós, né? A gente acabou virando uma grande família aí, né, cara? Tamo aí. Versão 2.0 ao infinito e além. Que legal. Que história, uma grande história com muitos... É uma grande história, porque a gente é velho, né, o Celso, se for olhar. Você fala, porra, 15 anos de necrópsia. Você fala, mano, os caras já são meio Matusalém, né? Aí o Bad Bebop vai fazer 10 anos esse ano. Você fala, cara, quantos anos esses caras têm, né? Mas é que o rock nos mantém jovem, é isso. É isso aí. E por que o nome Bad Bebop? Da onde surgiu esse nome? Desculpa aí, eu vou ter que falar de novo, tá? Porque essa ideia foi minha. Então, o nome é meio engraçado, assim. Eu quando tocava no Necrópsia, uma história vai começar meio desconexa, mas tem um sentido, tá? Tá. Um belo dia eu fui viajar pra praia, coloquei a guitarra no porta-malas. Quando eu cheguei na minha casa da praia, a guitarra tava completamente desafinada. Só que ela desafinou certinho pra uma afinação aberta, assim, diferente do que eu tocava, mas, tipo, usável, sabe? E aí eu falei, nossa, que loucura escrever música assim, e comecei a brincar com a guitarra com aquela afinação aberta. E aí, num final de semana na praia, eu escrevi 4 músicas, e que eram essas músicas que deram o pontapé inicial na banda. E essas músicas, elas não tinham nada a ver, assim, propriamente com Necrópsia. Era outra afinação, outra parada e tal. E aí, para eu tornar tudo aquilo mais interessante, eu comecei a usar uns elementos de escala bebop, que é uma característica musical onde você pega uma nota ali, põe uma 8ª nota na escala, e essa nota faz um cromatismo, eles chamam de escala bebop essa brincadeira. E eu coloquei essas paradas na música, e aí achei mó legal. Falei, pô, isso aqui pode ser uma característica própria minha. Nossa, pô, tô fazendo jazz metal, agora sei fazer jazz, né? E aí, tão logo... Na época eu era universitário de música, né? Daí, tão logo eu voltei pra Curitiba e continuei os meus estudos em música, eu vi que essa história de eu tô fazendo jazz era mó charopada da minha parte, né? Eu tava sendo bem pedante, assim. Porque você fazer jazz não é você simplesmente pôr uma nota de uma escala característica de jazz. Você tem muita coisa, tem dinâmica, instrumentação, forma de você escrever. E aí eu brinquei, eu falei, cara, isso que eu tô fazendo é Bad Bebop. E eu achei o nome tão sonoro, sabe? Altos B, assim, parece um sketch singing quase, né? E aí eu nomeei as músicas como esse projeto. Falei, um dia eu vou lançar essa parada, o nome vai ser Bad Bebop, ou Bad Bebop, né? Cada um fala de um jeito. Eu falo Bad Bebop, agora que eu tô nessa onda de falar Bad Bebop. E aí, pô, o Celso achou o nome bem legal também, então as pessoas acham curioso o nome e eu fico feliz com isso.
Em 2015, vocês lançaram já um single, né, que teve uma repercussão muito boa, que é Trouble. Vocês esperavam essa recepção tão rápida? E como que isso impactou já no início da trajetória da banda? Então, Ana, a Trouble foi um projeto muito interessante de single que nós trabalhamos ali, porque foi aquele momento de busca de identidade sonora, né? A gente sabia que um primeiro lançamento, querendo ou não, a gente estava vindo uma crescente ali dentro do underground com Necrópsia, também com outros projetos que a gente já tocava e dentro de uma cena, né, musical, e tentando entender essa nova sonoridade, para onde que estava indo, né? Lembrando que sempre respeitando essa questão da composição, da característica de cada um, né, dentro da banda e como que esse integrante pode contribuir. Então, como nós fizemos esse planejamento, quando a gente lançou o clipe da Trouble e o single, também teve uma resposta muito grande, assim. Já foi muito acessado fora do Brasil. A gente conseguiu dar um prosseguimento ali para lançar o disco e rendeu até um turnê fora e tal, né? Então foi um processo muito interessante, porque esses views que a gente teve ali na Trouble trouxeram uma certa notoriedade, não uma notoriedade, mas chamou a atenção das pessoas pro nosso trabalho. E aí, quando saiu o Prime Time Murder, já o primeiro disco, já foi um processo que foi mais natural. A gente cair na estrada para divulgar, né? A gente tinha uma questão que era a falta de repertório, porque realmente a gente tava com o set do disco fechado, mas mesmo assim o disco era um álbum curto, então a gente teve que trabalhar logo para começar o segundo disco. Então foi um processo que ele foi um belo começo, foi interessante, assim, porque isso alavancou a banda já desde o início, a pessoas acompanhando e tudo mais, né? Uhum. E como você comentou, né, vocês fizeram essa turnê fora, que foi já com o Prime Time Murder. Vocês fizeram uma mini turnê em 2017 para a Argentina, né? Como que foi essa experiência de levar o som da Bad Bebop para fora do Brasil? Foi sensacional, porque nesse processo da Argentina, a gente já tinha ido em 2012 com o Necrópsia para lá. Tinha feito alguns contatos, tinha muitos amigos por lá. Nós também promovemos uma turnê de uma banda de lá para cá, que é a Traction Etílica, e como o Necrópsia era uma banda mais extrema, tinha vocal gutural e tudo, a Traction não, era uma banda mais com um vocal mais cantado, né? Era outra técnica vocal. E a Bad Bebop se encaixava um pouco mais, digamos, dentro dessa proposta. Eles tinham uma pegada agressiva também, tem uma pegada, a banda está em atividade até hoje. Então a gente armou alguns shows, fizemos um planejamento aqui e fomos de carro para lá. Então fizemos uma agenda de shows antes aqui em Curitiba. Não em Curitiba, no Paraná, né? Tocamos em Ponta Grossa também, e outras cidades. Aí conseguimos juntar uma verba mínima para poder se deslocar e contando com a sorte, né? Tanto que teve show lá que foi sensacional. A gente fez 4 shows nessa mini tour, 3 dias viajando, né? Então, ida e 3 dias de volta, conhecendo muitos lugares aí, passando pela região sul do Brasil. E é a estrada que define uma banda, né? No processo de composição é importantíssimo, é fundamental, mas essa ideia de banda ainda, de conjunto, ela se faz também muito no extra musical, porque aquela hora de palco que você tem, que demanda muitas horas e anos de preparação, mas essa vivência das outras 23 horas em conjunto é o que define esse relacionamento. Então você tem que acreditar muito no músico que está do lado, você tem que comprar a bronca da pessoa, e a pessoa tem que comprar a tua bronca, obviamente, né? E coisas inesperadas acontecem no meio da estrada, né? Decisões têm que ser tomadas. É muito importante, e isso define muito também o aspecto extra-musical, mas o aspecto musical. Muito importante, ele faz parte de uma série de processos, né? E foi muito importante para a Bad Bebop ter isso, porque nós encontramos o nosso caminho. Você sair de um país e você quebra muitos estigmas também, né? Essa ideia de rivalidade entre Brasil e Argentina não existe. Uhum. Dentro do campo da cultura, da arte, né? Ela se referencia, eles tiveram um super respeito pela nossa obra lá, conhecemos bandas sensacionais, trouxemos muita coisa de lá também na bagagem, então esse intercâmbio ele é muito válido para que você possa construir e se entender nesse mundo também, enquanto músico, enquanto artista, né, também. Isso foi fundamental para que nós pudéssemos ampliar, e quando a gente trouxe as ideias na bagagem, já começou o processo do segundo álbum, né? Então para dar essa continuidade. Mas assim, se me permite completar, né? É isso, né? O Celso ele acredita muito nisso e a gente acredita nisso junto, né? Que a estrada define a identidade nossa como artista, né? E isso é uma parada assim que eu vejo. Eu respeito demais, admiro demais o talento musical dos meninos que tocam ali na banda.
Mas eu sempre falo com o Roger, com o Zé, que o que mais me surpreendeu agora, estando com eles, é como a gente se dá bem na estrada. É muito legal. Isso é muito, muito massa, assim, sabe? E isso, inclusive, como pegando o gancho do que o Celso falou, define a nossa identidade artística, né? A gente tá numa meta muito forte aí das próximas composições, no próximo disco, a gente aproveitar essa sinergia pra gente ter uma coletividade muito maior na hora de compor, produzir, porque a gente sente que a gente é uma voz coletiva muito mais forte do que individual. Não que para todo artista seja assim. Às vezes o conflito é bom também, né? Você ter... Quantos casos a gente tem de grandes parcerias musicais de pessoas que não se gostavam, né? No nível pessoal. Mas a gente sente que o nosso caminho não é esse, né? O nosso caminho é coletivo, é de irmandade, é um abraçando o outro ali. 3 comunas safado, é isso aí. 4, né? Porque o Roger não tá aqui, mas a gente sabe bem como é que ele é. Não, mas eu acho que é isso mesmo, né? Acho que quanto melhor vocês se dão, não só nessa parte de ensaios e tal, melhor também é a convivência, né? Porque são pessoas que vocês têm que lidar tecnicamente, é como se fosse um casamento também, né? Exato, exato. A banda, ela passou por mudanças, né? Como vocês mesmos já falaram, mas contando a história ali. Como que isso influenciou o som e a dinâmica do grupo? Eu acho que agora o nosso mais recente integrante pode falar, né? O Canário. Nosso cantor. Então, tem um aspecto interessante dessa perspectiva que eu posso passar assim, sobre a mudança do som, né? Que antes de... Eu sempre falo para os meninos, enfim, acho que sempre que eu tenho oportunidade eu comento, que antes de me tornar membro da banda, eu era fãzaço, assim, né? Eu sou vou entregar a idade dos piá aí, mas eu sou uns 13 anos mais novo que o resto do time. E eu sempre acompanhei muitas bandas locais desde moleque, assim, né? Então, adolescente, lá meus 15, 16 anos, eu já vinha acompanhando com esse Bad Bebop, acho que eu tava saindo do ensino médio ali. Foi bem por aí ali, 2015 e tal. Logo que os meninos começaram a lançar coisa, eu já meio que acompanhava. Eu tenho um amigo que tocava comigo, o Rodrigo, que sempre me mandava, né? A gente sempre tinha muito essa troca. E eu lembro até hoje que quando ele me mandou a banda, ele falou... A gente tava muito no embalo do Stoner, né? Tava escutando muito Stoner Rock, Stoner Metal. E ele falou, cara, olha que louco esse som aqui, meio Stoner, aquele Curitiba, os caras do Necrópsia, porque a gente conhecia Necrópsia, né, de moleque, né, sempre acompanhando. Tem uma camisa do Necrópsia, coitada, toda surrada, que eu comprei em 2013, pouco antes da banda acabar ali. Então, existia primeiro essa característica de power trio, né, então... É diferente quando você tem um vocalista que toca alguma coisa, ou até um instrumentista que canta, né, musicalmente, o próprio groove... Ele fica um pouco diferente, né? E acho que quando a banda se transforma num quarteto, além da gente ter influência de mais 2 pessoas que já tem 2 bagagens, né? Porque apesar de ser mais novo, eu também já tô rodando aí a vida de tocar tem 10, 12 anos, né? Então, e o Roger nem se fala, ele tem aí seus 30 e poucos, já teve, como os meninos falaram, né? Tocava no mar e tal. Então, junta toda essa bagagem, existe essa carga, né? De misturar muita coisa e o Bertol e o Celso, por mais que exista uma versatilidade muito grande na bagagem dos dois, né? Pô, o Celso com muita parada de música brasileira, o Bertol muita nerdice guitarrística, mas também muita coisa metal, muita coisa mais blues, muita coisa alternativa e tal. Aí somos o Roger, que é um cara que traz muita bagagem do progressivo, do setentista, e eu que, puta, cara, trago bastante coisa dos anos 90, trago bastante coisa de metal meio farofa, assim, da coisa dos anos 80, 70, gosto muito da Ian Gillan, gosto muito de Dio, então coisas que acabam se juntando com a bagagem dos meninos e viram uma coisa completamente nova, porque não é tudo que cabe na sua forma original. Então, por mais que, a gente faz um som extremamente alternativo, não existe como colocar uma influência do Ian Gillan exatamente na forma em que ela foi concebida, mas isso numa roupagem nova se torna uma coisa completamente diferente, né? Então, além de toda essa carga que a gente traz de outras influências, existe a questão da própria formação, né? Ter 2 pessoas, uma pessoa a mais ali, né? A gente se torna um quarteto e a banda, ela ficou... A gente sempre escuta muito, né? Que uma das principais mudanças no som ao vivo, principalmente, foi a pressão sonora, assim, né? O Celso toca baixinho, né? Um baterista conhecido por tocar extremamente alto. Já escutamos de algumas pessoas aí, tipo, caraca, mano, teu baterista toca alto, né? Ele sempre me deixa surdo no ensaio, quando ele bate a primeira vez na caixa. E aí a banda, ela vem com uma roupagem diferente para acompanhar aquela pressão de som, né? Então, daí o Bertol já começa a explorar um pouco mais
essa questão de volume, né, de corpo da guitarra. O Roger também, pô, traz um corpo muito alto, e eu, sempre todas as bandas que eu passei, o pessoal acabava falando, cara, tu canta extremamente alto, assim, uma questão de projeção mesmo, né, porque apesar de cantar, de ser um vocal, eu não faço tanto cultural, né, uma música ou outra que tem um rasgado um pouco mais pegado, mas sempre trabalhei muito essa questão de projeção vocal, então a gente se tornou a banda, cara, barulhenta, assim, nesse aspecto. É muito comum, às vezes, a gente tocar com banda de thrash metal, de metal mais extremo, e a gente fazer mais barulho, assim, com som mais alternativo, é uma parada muito doida. Então, acho que é isso, a gente traz um pouco teve essa mistura, né, de bagagens, tudo completamente diferente. Quando a gente veio com o disco novo, né, nos primeiros 2 anos ali que a gente tava tocando as músicas antigas, acho que a primeira mudança é essa, cara, a gente toca muito mais alto, assim, existe muito mais pressão na coisa. E o segundo ponto, acho que quando a gente para e daí começa a compor, né? Tem algumas músicas ali do disco que elas foram composições mais conjuntas. Quando a gente para olhar aquilo, a gente vê que, por mais que exista uma coisa metalera ali na junção, né, dessas influências, ela tem um quê mais alternativo num sentido mais experimental, diria assim, sabe, no formato. Não chega a pender para um progressivo, por mais que exista uma influência bem forte do Roger nisso. É uma coisa bem diferente, assim, né? A Overwhelmed é uma música que se destaca bastante por isso, a própria Empathy, enfim, a gente acaba trazendo essa roupagem um pouco diferente, né? Eu sinto que o terceiro álbum, comparado aos 2 discos, os 2 primeiros discos, ele tem um pouco mais dessa experimentação. Entendi. E você comentou, então, desse último álbum que vocês lançaram no ano passado, é o Last Call to Mars. E como que foi esse processo de composição, então, já pegando o gancho que você comentou, né, que teve muita composição conjunta, mas como que foi esse processo? Show! Eu vou puxar aqui, mas acho até legal depois os meninos complementarem. Logo que a gente entrou na banda em 22 ali, já tinha algumas músicas adiantadas, assim, acho que talvez 1 ou 2 meio prontas, mas tinha algumas coisas adiantadas que o Bertol já estava idealizando nesse período de transição da saída do Juliano, né? Que era justamente esse ponto, assim, que ele comentou, dele não tá tão... Ele tá mais entregue ali, né, aos trabalhos com a Semblant, e o Bertol, né, vinha trabalhando ali numas ideias junto com o Celso com eles, mas a coisa acabou não caminhando, né? Então a gente pegou um pouco dessas ideias que já vinham sido trabalhadas ali com os meninos, acho que eram umas 4, 5 músicas ali, né? O álbum tem 10, e que elas já estavam um pouco mais formatadas. Algumas já tinham um esboço de letra, outras já tinham letra quase inteira. E o Bertol falou, o bicho foi safado, ele me mandou primeiro os instrumentais e falou, cara, escuta aí, veja aí o que você encaixa de diferente. Aí teve algumas dessas músicas que eu trabalhei com ele na linha vocal. Falling Man foi o caso disso, né? Ela já tinha uma linha vocal no começo, aí eu e ele criamos 2, criamos 3 juntas, assim, foi um trabalho bem legal que a gente teve junto, tanto de escrever a letra, como do desenho de melodia, e teve algumas que já estavam, cara, basicamente prontas. O que eu achei bem legal desse processo foi que a primeira música que a gente compôs junto, ela foi encaixada no álbum, na verdade, né? Que foi uma música que a gente gravou para lançar no disco físico no lançamento do Starting Riots, assim, que foi o nosso segundo disco. Então, quando eu e o Roger entramos na banda, a gente tava nesse processo de fazer o lançamento do CD, e a gente compôs Red Flag, né? Pegou um riff do Roger, eu não lembro agora, mas acho que o instrumental é todo do Roger, né, Bertão? Não lembro agora. Tudo do Roger. Só para entender melhor, como é que foi a questão isso que o Zé tá falando, quando eles entraram na banda, a gente tinha lançado durante a pandemia o nosso segundo disco. Então, assim, o segundo disco do Bad Bebop, ele não teve uma divulgação propriamente de show, de nada do tipo. E a gente até sentiu que uma derretida que deu ali com o Juliano foi por causa disso. Porque a gente ficou ali preso pela pandemia uns 2 anos, o disco ele tava praticamente pronto e a gente esperando para lançar. Aí até que a gente chegou no consenso de falar, galera, vamos ter que lançar ele digital na pandemia, porque a gente não sabe até quando que vai essa parada. Aí depois que a gente lançou, o Juliano saiu da banda, né? Uhum. E aí no que os meninos entraram, um amigo nosso lá de Ponta Grossa, que tem um selo excelente, galera que gosta de som autoral, por favor, conheçam um trabalho do Lambrequim Cultural. Eles lançam muito artista paranaense, caras, discos excelentes, sabe? Eu tenho vários discos da Lambrequim e o trabalho deles tem uma excelência.
E aí o que acontece? O Marco entrou em contato e falou, galera, vocês lançaram esse disco durante a pandemia e tal, vocês não querem fazer a versão física? Daí eu falei, Marco, beleza, mas o que acontece é o seguinte, a gente acabou de trocar de banda, cara, a gente tá com tudo novo. Daí ele deu a ideia, ele falou, vocês não querem fazer uma track nova pra ser como uma bonus track? E a gente ficou pensando, né, vai ser legal incluir os meninos nessa brincadeira, né? Porque eles vão estar divulgando um disco que eles não gravaram. E aí a gente pensou várias possibilidades, fazer alguma gravação de alguma música antiga ao vivo e tal. E daí eu lembro que eu pensei ali, eu falei, cara, é legal pôr eles na fogueira. Falar, galera, escreva uma música aí, vocês dois. Faça alguma parada aí e vamos ver como é que fica. Aí o Roger veio com a parte instrumental, o Zé fez ali a letra, e aí eu lembro que eu até comentei com o Celso, falei, pô, os piás sabem compor, cara, que legal. Então tá tudo lindo, né? São bons músicos, são gente boa, sabem compor. Aí a gente pôs a música como uma bonus track desse disco. E essa música, ela também entrou no Last Call to Mars, no nosso terceiro disco. A gente regravou ela e pôs, né? Então, o Last Call to Mars, ele é bem um disco de transição, assim, de uma banda que tá indo de uma formação para outra. Então, ela tinha coisas que eu tava trabalhando na época que o Juliano saiu, ela teve coisas que os meninos trouxeram deles e a gente aproveitou pro disco, ela teve coisas que a gente colocou junto, e foi um desafio. Como produtor, eu digo amarrar isso, mas foi um desafio legal, assim, sabe? Porque ali eu já consegui ter um vislumbre do que é a personalidade de cada um e entender que quando a gente sentar a bunda e fazer um próximo material juntos mesmo, vai vir coisa muito, muito boa, assim, sabe? Porque, como eu falei, eu respeito muito eles como músico e aprendi a respeitar como compositor também. Que legal. Acho que vai muito da bagagem também, né? Como... Eu não lembro agora quem falou, não lembro se foi o Bertol, se foi o Zé, mas vai muito da bagagem que vocês trazem também, né? De bandas passadas, de vivências também, né? Entra muito nisso. Eu ia falar que essa era uma premissa que eu tive um feat, cara, com todos os meninos, na verdade, né? A gente vê que isso é uma característica marcante dos quatro, mas uma premissa que eu senti um feat principalmente de resenha, assim, às vezes conversando com o Bertol, é que a gente gosta de fazer música esquisita, cara, música não óbvia, assim, e a gente trouxe isso de outras experiências, né? O Necrópsia é uma banda de thrash metal que tinha uma identidade muito forte, né? Enfim, isso foi tomando forma ao longo dos anos, esse era um dos principais pontos que eu, como fã, moleque lá, escutava a banda, sempre achei muito massa. Por gostar muito de música autoral, né, de banda independente, isso foi algo que foi se tornando acentuado, né? Então, antes de tocar com os Piá, eu tive, sei lá, 4, 5 bandas, e todas tinham muito essa característica da gente fazer coisas diferentes. E aí a gente se junta numa premissa de fazer um som que já tinha, né, enfim... Quando a gente entrou para Bad Bebop, o objetivo não era reformular completamente o som da banda. Então já existia uma proposta e a gente vem, né, com duas pessoas novas que já tinham uma bagagem diferente. Mas é muito engraçado todo mundo trabalhando nessa premissa de não fazer o óbvio, né? Acho que essa é uma coisa que, apesar das nossas bagagens serem muito diferentes, acaba tornando viável, né? Gente, o que vocês querem levar da Bad Bebop para as pessoas? O que a gente quer levar, a primeira coisa é alto volume, som alto. Outra coisa que é importante também é levar uma visão. Celso, me desculpe, eu vou deixar você concluir seu raciocínio, mas eu tenho que fazer um adendo, cara. Eu vejo o Zé falando de som alto, você falando de som alto. Eu tenho que alertar as pessoas. Vocês têm que estar cientes disso. Cara, Bad Bebop é uma banda que toca alto pra cacete, sabe? A gente brinca que a gente é o, tipo... Se o Alice in Chains, o Motorhead e o Black Sabbath fizessem uma suruba e nascesse um filho, sabe? Porque a gente tem alternativo, a gente tem stoner, mas assim, a premissa a gente põe muita energia no que a gente tá fazendo, sabe? Então assim, a gente no disco só alternativo, só esquisito, que o Zé falou, não gosta de ficar no óbvio, não gosta de se repetir, mas ao vivo o cacete come mesmo. Mais ou menos isso aí que ele quis dizer, lendo do volume alto. É importante também que as letras têm um caráter existencial, né? Eles que compõem principalmente as letras vão poder falar um pouco melhor, mas também é importante essa interlocução, porque a música é uma forma, eu acredito que é uma veia de expressão de todos os membros da banda, né? É importante se expressar musicalmente e também tentar criar conexões. Não só você expor teu material, mas você entender que você faz parte de uma cena e que também somos todos apaixonados por música, né? Particularmente adoro ver shows, adoro ver as bandas parceiras, adoro adquirir material. Eu acho que essa parte de você assistir e ver outras bandas, ela te acrescenta muito também.
né? E é importante a gente não levar a música como uma corrida, uma competição, né? Cada um tem a sua forma de se expressar. Quando a gente fala que toca alto, não é porque nós entendemos que alto é o caminho, não, porque cabe mais dentro da nossa característica. Tem bandas sensacionais que tocam um volume mais moderado, tem outra proposta, então é muito legal. E pelo fato de ter essa dinâmica, ter um pouquinho mais de abertura dentro do som da Bad Bebop, é muito importante para nós também tocar com vários estilos diferentes dentro do metal, do rock, né? E quem quiser tá aberto a tocar. Então a gente já tocou com banda de thrash metal, já tocou com banda de death metal, banda tributo, enfim, a maior gama possível. E é legal porque a gente tem uma certa entrada com isso. Isso já reflete e essas conexões eu acho que são tão válidas quanto a própria música que a gente faz, sabe? Vou complementar aqui, acho que pontos que o Celso trouxe, pensando assim numa perspectiva pessoal. Acho que é interessante, assim, você perguntou, né, o que a gente quer levar, né, da Bad Bebop. Eu assino embaixo de tudo que o Celso colocou em relação a essa questão do que a gente quer transmitir, né, do que a gente quer levar até as pessoas. E eu acho que o principal ponto, assim, da minha parte em relação a isso, é essa questão da introspecção, né? Como que isso se reflete, né, no que a gente faz. Teve um período curto ali da minha vida, curto não, né? Não sei, foram ali uns 2, 3 anos, que foi justamente nessa época que os meninos me chamaram para entrar ali em 2022. Eu tava um tempo já sem me envolver com a música e foi um período extremamente triste, assim, na minha vida. Não triste no sentido depressivo, mas é que foi um período meio angustiado, sabe? E, de alguma forma, eu sempre voltei a me envolver quase que sem querer, assim, com banda, com música no geral. Sempre que eu fico afastado disso, eu tendo a ficar frustrado, irritado, assim, parece que as coisas estão meio sem direção na minha vida. E eu sei que com os meninos não é diferente, essa conexão com o propósito, assim, sabe? Porque a gente falou no início ali da conversa sobre a parceria que a gente tem com Viagem, e acho que a turnê, né, a estrada, ela é o maior reflexo do quanto a gente trabalha para fazer a coisa funcionar, assim, sabe? 80% desse trabalho, ele é muito sobre autorrealização, assim, sabe? Essa perspectiva introspectiva, assim, que a gente traz no lírico, assim, da letra, né, das composições, eu acho que ela é muito reflexo da relação que a gente que tá à frente ali das composições, todo mundo se envolve, né, e acho que todo mundo compartilha do mesmo sentimento, né, todos os 4, né, desse sentimento de introspecção. Mas o principal ponto, assim, que a gente busca transmitir nesse aspecto é justamente o quanto a gente precisa disso, assim, sabe? Porque não é por nenhuma outra razão, a não ser uma necessidade inata, assim, né, que a gente tem de colocar isso para fora, né? Acho que talvez esse seja o principal ponto, assim, da minha perspectiva quando eu penso no que a gente vem fazendo junto. Eu acho que, só concluindo aí o que o Zé falou, né? É muito real isso, sabe? O que acontece pra galera, às vezes que tá começando uma banda autoral e tal, né? Cara, esse rolê de você fazer uma banda autoral de metal, rock, no Brasil, é complicadíssimo, cara. A galera não tá ligada. A gente tá tentando fazer um caminho mais sólido ali com o Bad Bebop, tentar cada vez mais fazer parcerias, caminhos, né? A gente viveu muita coisa com Necrópsia também, eu e o Celso, e a gente vê assim, cara, a estrada, ela é um moedor, sabe? O Celso falou da turnê que a gente fez com o Bad Bebop ali na Argentina, a galera não tá ligado, cara. A gente dirigia às vezes 12 horas num dia pra chegar no rolê. Então a gente dormia assim, tipo, 3 horas, acordava e pegava a estrada 12 horas. Então, assim, tem uma hora que a gente, assim, tipo, principalmente o Celso, que tá mais velho, tem família, tem filho e tal, você se pergunta, você fala, cara, por que eu faço isso? Tá ligado? Porque não é uma remuneração que justifica ou nada do tipo. E no fundo é o que o Zé falou, é porque a gente tem uma necessidade de expressão. A gente se entende como artista mesmo, no sentido de que a gente precisa exprimir a nossa essência através da música. É uma necessidade. Então o Bad Bebop, assim, o que a gente quer levar para as pessoas? É a nossa essência. E a gente fica muito feliz quando a gente entende que as pessoas estão absorvendo isso, entendendo que é uma mensagem verdadeira. São 4 caras ali que estão trazendo a sua perspectiva de vida, que estão refletindo o que eles pensam nas suas letras, que estão refletindo o que emociona eles na sua música, e estão trazendo isso com o máximo de energia possível. E esse máximo, né, como o Celso falou, o Zé falou, se reflete em volume, em intensidade, em tesão pela coisa mesmo, assim, sabe? Então, se a gente de alguma maneira toca os coraçõezinhos na estrada aí,
das pessoas vendo que falar, pô, cara, os cara fazem um bagulho com atitude, meu, eles são de verdade, eles realmente estão se doando pra essa coisa, isso já me deixa muito feliz. Legal. E, gente, chegando ao final da entrevista, deixa aqui um espaço para vocês deixarem um recado para quem tá ouvindo a gente. Opa, eu quero agradecer demais aí pela oportunidade, Ana, valeu. Parabéns pelo projeto de Jukebox CWB, né? Importantíssimo aí para a cena da cidade. A gente estava conversando um pouquinho antes aí, né, na nossa pré-entrevista, que como é importante esses meios de comunicação também. Lembrando, quando a gente fala de cena, vocês estão super incluídos nisso, né? A cena é uma estrutura, é um organismo, então as bandas não existem sem as pessoas que estão trabalhando nos bastidores, né? E um tem que ajudar o outro, um tem que auxiliar o outro, e as pessoas têm que se cooperar. Só o fato de você abrir esse espaço pra gente, muito obrigado mesmo, né? E a tua audiência também. E, enfim, acompanhe nós nas redes. Queremos agradecer demais para quem não conhece nosso som. Confira aí o Last Call to Mars, que é o nosso disco mais recente, né? Vamos cair na estrada, vai ter show em Curitiba aí, provavelmente no primeiro semestre. Então acompanhe a nossa agenda também. Esperamos que nos vejamos aí na estrada. É isso aí. Pô, obrigado demais aí pelo convite. É muito legal ter esse tipo de espaço pra gente trocar ideia, porque a gente de vez em quando entra nos loop de amargura, assim, de falar de todos esses sentimentos que... Enfim, essas coisas são profundas, né? Então muitas vezes a gente fala muito sobre esse peso, sobre esse trabalho, enfim, isso tudo se reflete em coisas muito positivas, né? Que é o som, né? Que a gente tem produzido. Mas é muito legal poder ter um lugar onde a gente consiga colocar isso numa outra perspectiva, sabe? A gente vê o quanto é, cara, bacana o que a gente tá fazendo, assim, sabe? O quanto é bacana poder fazer o que a gente está fazendo, na verdade. E, obrigado de verdade aí, novamente, aí pelo espaço. Como o Celso falou aí, acompanhem a gente. Esse ano de 2025 vai ser um ano diferente, né? A gente tá fazendo 10 anos de banda, né? Enfim, eu e o Roger estamos aí há um bom pedaço da trajetória. Esse ano vai ser um ano bem especial aí de coisas que a gente vai lançar, produzir. Acho que bem diferente do que a gente fez no passado, né? Enfim, não só música nova e tal. Mas a gente tá bem animado e empolgado aí com as coisas que estão surgindo. Eu gostaria de agradecer aí o espaço, Ana, muito obrigado, de verdade, parabéns pela iniciativa. Isso é fundamental. A cena cultural, ela é feita de um ecossistema de coisas, são as casas, são as pessoas que divulgam, são as pessoas que conversam sobre, não é só a banda, não é só o músico, né? É todo um sistema que se alimenta, e o trabalho aí é fundamental, de verdade. E pedir para as pessoas, se puderem, tirar um centavinho do seu tempinho ali para dar uma sacada no nosso som. A gente está no Spotify, está no Deezer, está em tudo que é plataforma que vocês podem imaginar. A gente está extremamente orgulhoso desse material do Last Call to Mars. Está muito feliz com o que está acontecendo, como as pessoas estão recebendo. Tem muita gente boa envolvida nesse disco. O Felipe, que fez a mixagem, o Pedrinho, que é o batera do Planet Hemp, que fez a masterização, o Eduardo, que captou a cozinha, o Toninho, que fez a arte. Cara, é um trabalho assim que a gente fez com cuidado, com esmero extremo, e tá muito feliz da resposta que a gente tá tendo. Então, se você tiver um tempinho, dá uma sacada lá, que é a nossa essência que tá lá, é de coração mesmo. E é isso aí, galera. Obrigado mesmo. Escutem Bad Bebop, entre em contato com a gente é sempre aberto a conversar, trocar ideia. Os meninos joiado, bonito, cheiroso. É isso aí. É isso aí, gente. Muito obrigada por aceitarem o convite. Foi ótimo conversar com vocês. Eu adorei conhecer vocês, eu adorei conhecer o som de vocês também. E muito obrigada também a você que nos ouviu até aqui, né? Não esquece de seguir o Juke no Instagram, @JukeboxCWB, e na plataforma que você está ouvindo esse episódio. Sigam também o Bad Bebop no Instagram, que é @bad_bebop. Vou deixar nas descrições aqui. E não deixe de acompanhar o trabalho dessa banda, que é incrível. E como eles falaram, entrem em contato, né? E escutem e, enfim, divulguem muito. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, gente. E obrigado também a você que nos escutou até aqui. E até a próxima.